Olá, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas. Prazer muito grande estar com você. A gente sempre é ao vivo aqui pelo Canal 9 e também pela internet, no nosso portal 7 News. Hoje o nosso convidado é muito especial. Está conosco Márcio Lacerda. Prazer estar recebendo você aqui e é uma expectativa muito grande, né? Com a sua vinda a Sete Lagoas. Obrigado, Santiago, por me receber no seu prestigiado programa. Um abraço aos telespectadores. Sete Lagoas é uma cidade muito importante, não só no contexto do colar metropolitano de Belo Horizonte, mas para todo o estado. Não só pelo seu tamanho, sua população, mas pela força da sua indústria, o seu IDH alto, né, o seu índice de desenvolvimento humano alto. E tem uma bela história também, né, de formadora de lideranças importantes no estado. Que bom que você vem à cidade, né, num momento que eu acredito que é um momento político especial que o país está vivendo. Eu acredito que, e até quero falar isso um pouco mais adiante no nosso programa, que em outros anos a disputa política, principalmente para cargos de deputado, de presidente da República, para governador, não passaram em Sete Lagoas os candidatos. E a gente sabe que se encaminha aí uma eleição, você com uma grande liderança vem à nossa cidade. Eu, como morador de Sete Lagoas, eu acho que para mim e para todo Sete Lagoas é um prazer estar te recebendo. Para mim também uma honra ser recebido e sempre acompanhando a história de Sete Lagoas. Até me lembro bem quando secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, fiquei aí 1 ano e 3 meses ali, 2007, 2008, dentre muitos e muitos projetos que passaram ali pela aprovação da Secretaria de Investimentos. Na época passaram por lá investimento aqui da fábrica de cervejas e da fábrica de cimento. Então eu vivi ali aquele momento importante da vida de Sete Lagoas, que estão aí, né? Estão aí até hoje gerando empregos, gerando renda. Mas estou fazendo essa peregrinação, digamos assim, até você comentou há pouco, quase que mais uma faculdade na minha vida, percorrendo o estado todo e cada semana 5, 6 cidades. É um processo realmente de aprendizado, de escuta, ouvir, então, além de conhecer pessoas importantes, lideranças temáticas, lideranças regionais e lideranças políticas de todos os setores da sociedade, e entender as questões regionais e sub-regionais, a questão das cidades, as cidades cada vez mais importantes, né, na vida e na gestão da vida das pessoas, e com isso ir construindo ideias, propostas, novos cenários para então ter o que dialogar com a população e com possíveis aliados no próximo ano. A gente entende, nesse momento, não é possível disputar a eleição com promessas vagas, fórmulas milagrosas, mas tem que ser realmente, falando a verdade, propostas viáveis, mesmo que seja para mais de um mandato. É preciso planejar tanto as cidades como o estado para além de 8, 10 anos, mas começando ali no primeiro dia de mandato e criando as bases para aquilo que não for possível fazer, que o sucessor depois possa fazer. Falta um pouco disso. Seria tipo um plano diretor? Eu diria um plano estratégico. Plano estratégico. Outro dia, inclusive, lendo uma entrevista do comandante do Exército, General Vilas Boas, né? Ele falando que as Forças Armadas estão aí para garantir a Constituição, o processo eleitoral, a lei e a ordem, mas que o país está atravessando um momento difícil e o país não tem um projeto, digamos, de país, um projeto de nação. Falta isso, falta um planejamento estratégico. Eu diria que falta para muitas cidades planejamento estratégico, é aquela coisa de reunir as pessoas dentro da gestão municipal, executivos, vereadores e demais
vamos dizer, as cabeças pensantes da cidade para dizer, bom, aonde estamos em cada um dos indicadores de qualidade de vida, aonde queremos chegar, em que prazo, como, com que recursos, com qual articulação. Falta isso, e falta planejamento de longo prazo, e nós fizemos isso em Belo Horizonte, em 2009, com uma visão de 20 anos à frente, e nos ajudou muito, foi fundamental para o sucesso nos nossos 8 anos de mandato, ter essa visão de futuro, mas com um detalhamento tecnicamente muito articulado entre todas as áreas, com centenas e centenas de ações e todas perseguidas com muita disciplina. A gente sabe que você tem uma formação em administração e você já provou para toda a sociedade mineira a sua eficiência em administrar, porque você administrou a cidade, né, que é a capital, Belo Horizonte, né, por 2 mandatos. Agora eu queria que você falasse um pouco da sua história de vida, né? Você também é do interior, como a gente aqui em Sete Lagoas é do interior, então você conhece também essa vida de interior, porque nós temos um estado aí com centenas de cidades, né? Um estado enorme. Então eu acho que com essa intenção sua desse vestibular que você está querendo passar nele, você tem que conhecer também o estado, saber a realidade, né, de cidades e cidades que vivem grandes dificuldades e saber, né, não só administrar as grandes cidades, saber também as pequenas cidades. Você tem toda a razão, e eu tive, eu diria, o privilégio, né, de crescer numa cidade pequena de, sei lá, 10 mil habitantes na época. Meu pai era topógrafo, minha mãe professora, muitos funcionários públicos na família e muitos pequenos proprietários rurais também. Então eu vivi essa vida urbana e também um pouco da vida rural. Até ajudei lá na fazendinha lá do meu padrinho, tio-avô. Lidei com boi, lidei com roça, andei a cavalo em pelo, então vivi isso. No momento... Até qual a idade que você ficou no interior? Até os 17 anos. Eu fui para Belo Horizonte com 17 anos, fiz concurso, né, vestibularzinho para o Colégio Estadual, para a Escola Técnica Federal, passei nos 2. Eu vi que você estudou na Cefet e depois você foi para o FMG. Trabalhei como técnico, eletrotécnico, em indústrias, em setor de telecomunicações. Tive militância política ali, naquela fase difícil, de em torno de 64, um pouco antes, depois. Fui preso também por isso. Inclusive, eu fiquei sabendo dessa história sua, né? Que você tem também noção do que aconteceu, né? Com essa questão do militarismo, você tem uma noção. Porque você comentou agora sobre o Exército Brasileiro, né? Então você já deve ter também remetido alguma coisa na sua memória na infância. Pela minha idade, né? Quer dizer, eu, desde a época de suicídio de Getúlio Vargas, 54, eu tenho noção do que acontecia no Brasil. Também era uma família muito politizada, se conversava muitas coisas. Então, depois do governo JK, etc., acompanhei essa fase da história brasileira nos últimos mais de 50 anos, 60 anos. Então, tive esse aprendizado de viver todos esses momentos. E a verdade é que nós sofremos ali o reflexo da Guerra Fria. A luta entre os 2 grandes blocos veio parar no Brasil, vivemos isso. Mas felizmente hoje nós temos uma democracia, as Forças Armadas estão profissionalizadas, são defensoras das instituições, da Constituição, e isso é muito bom. De certa forma sob controle, né? Sob controle, sob controle, de vez em quando usada para combater o crime, e tem muitas outras atividades aí de assistência à população nas regiões de fronteira. Então, as Forças Armadas hoje são um patrimônio do povo brasileiro, né? Eles pertencem ao povo brasileiro e são admiradas pelo povo brasileiro. Isso é muito bom para todos nós. Mas vivi isso então, e depois estudei administração de empresas na Faculdade de Ciência Econômica da UFMG, criei uma empresa aos 29 anos, fui empresário até os 57 anos, pelo menos, mas sempre atuando na política, principalmente através de entidades de classe empresariais. Você aprende muito atuando nessas diretorias, porque você defende não só os interesses daquela classe, mas você acaba atuando no conjunto da sociedade, porque se a sociedade e os governos não funcionam bem, não tem ambiente para fazer negócio. É verdade. E
essa é uma lição, inclusive, um aprendizado de cidadania. Mas aí cansei um pouco da vida de empresário, atuei no Brasil inteiro, 3 países da América do Sul, a empresa cresceu muito, tinha uma política de recursos humanos bastante evoluída para a época. Quando vendi empresas, então, distribuí boa parte do valor da venda para os funcionários, isso virou até um pouco de lenda, porque ninguém faz isso, né? E comecei então a ajudar Ciro Gomes na campanha eleitoral 2002, e ele foi então nomeado ministro da Integração Nacional, me levou como secretário executivo, fiquei mais de 2 anos e meio em Brasília, aprendi muito sobre o funcionamento do governo federal, o Ministério da Integração também atuando em todo o país, principalmente nas questões de desenvolvimento regional, e posteriormente vim para o governo do Estado como secretário de Desenvolvimento Econômico. Fiquei um ano sabático ali, que eu chamo de mais de vagabundagem, velejando aí pelo mundo afora, Caribe, Mediterrâneo e tal, curtindo um pouco a vida. Entrei então no governo do Estado, atuei muito, né, na questão de atração de investimentos, também a questão do microdesenvolvimento regional, e posteriormente então candidato a prefeito de Belo Horizonte. Uma escola de vida bastante, eu diria, multifacetada, vivendo aspectos da política nacional, da política do interior também, da pequena cidade, e as questões de gestão federal, estadual e municipal. E tive um relativo sucesso como prefeito de Belo Horizonte, eu diria mais pela minha capacidade de usar o planejamento como instrumento de trabalho e capacidade de mobilizar a equipe, que as prefeituras têm muita gente boa de carreira, é tudo uma questão de você mobilizar as pessoas de bem. Mas você falou da cidade pequena, né, que eu vivi realmente, e semana passada estive aqui em Maravilhas, numa festa aí na noite de segunda-feira da semana passada, o Emílio inclusive, né, ex-candidato aqui a prefeito, me acompanhou, aliás, uma pessoa de muito valor e que tem e terá um espaço relevante na política, até porque vem de família também, né, um empresário muito bem intencionado. Mas depois disso fui a 5 cidades pequenas, entre 5 e 10 mil habitantes no sul de Minas, lá na fronteira de São Paulo, que é uma realidade bastante diferente aqui, conversando com prefeitos, vereadores, lideranças, debatendo em auditórios. E as cidades pequenas, elas têm um papel a desempenhar e são importantes principalmente na questão da agricultura familiar, que é uma força que o país tem e que precisa ser mais desenvolvida. Você vê lá o café sustentando bem mesmo famílias numerosas, e mostra como é que a agricultura pode ser um instrumento de desenvolvimento. Ô Márcio, a gente percebe o cidadão paga um imposto muito alto, né? Como prefeito, eu sei que você tem uma visão aí de recursos financeiros que entra e que sai. Agora, para uma coisa maior a nível de Estado, como fazer esse retorno chegar a essas prefeituras desse Estado tão vasto? Olha, a nossa federação, né, quando a gente fala federação, governo federal, a União, Estados e municípios, ela é muito desequilibrada. E esse desequilíbrio se acentuou muito nos últimos anos. Você analisa ao longo de 20, 30 anos, desde a Constituição de 88, em que os municípios se transformaram de fato em chamado ente federado, a parcela dos impostos, total dos impostos do país que vem para os municípios é cada vez menor, sempre um pedacinho a menos em média a cada ano. E a parcela dos gastos, dos compromissos, cada vez maior. Então, nós temos um Estado, né, no sentido completo da federação, mais legislativo, judiciário, Ministério Público, muito pesado, muito caro, pela qualidade e quantidade de serviço que presta à população. Então o país tem esse problema do gigantismo estatal e um Estado, no sentido amplo, ineficiente. O Brasil gasta muito na saúde, na educação,
e tem, por exemplo, uma educação uma das piores do mundo, entre os 70 países aí, mais ricos do mundo. O Brasil está ali entre os 60º e 70º lugar em leitura, compreensão de texto, matemática e ciências, mas gasta muito na educação. Então tem um problema de gestão de qualidade. Esse gigantismo, ele cada vez mais pesando, principalmente nas aposentadorias. A quantidade de funcionários públicos aumentou aí 60% ou mais nos últimos anos. Os salários subiram mais do que a inflação, subiram mais do que cresceram no mesmo período na iniciativa privada. Então é um problema, é difícil sustentar isso, principalmente num período de queda de arrecadação. O governo de Minas Gerais hoje está num cheque mate, numa situação muito difícil, que a arrecadação caiu, as despesas com o pessoal e aposentadoria cresceram e sobra muito pouco dinheiro para o custeio. Então, esse é o problema. O que fazer? A economia, se ela não voltar a crescer, não cresce a arrecadação de impostos, não vai crescer a receita dos municípios. E se esperar que essa arrecadação volte a crescer para falar de distribuição, vão logo arranjar destino para esse dinheiro lá em Brasília. Então a proposta que eu defendo, eu fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos nesses 2 últimos anos, ainda sou presidente do Conselho, levei lá essa proposta, foi acatada e vamos trabalhar na formatação de projetos de lei que seriam colocados na mão dos prefeitos, das entidades de classe municipais no próximo ano, para chamar os deputados, candidatos candidatos à reeleição e senadores, para dizer, olha, precisamos que vocês assumam o compromisso de votar essas mudanças. Que mudanças seriam? Aumentar a participação dos municípios no bolo da receita total, à medida que a receita volte a crescer, uma parcela cada vez maior para cá. Mas não pode ser unilateral. O município precisa demonstrar que está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, que não é um cabide de empregos, que tem eficiência no gasto da saúde, da educação, porque você botar mais dinheiro no município que é mal administrado não é um bom negócio nem para a população. E isso eu acho que é uma oportunidade política que nós temos de dar mais, vamos dizer, mais dignidade aos municípios, que é onde as pessoas vivem. Isso é um instrumento político que a gente tem para usar nas eleições do próximo ano. Eu acho que conseguiremos mobilizar os vereadores. Agora com a visão futura, porque a gente olhando também a crise, como que você vê a vocação de Minas Gerais para sair dessa crise? Olha, seria um pouco temerário, assim, da minha parte, né? Eu ainda não tenho informações suficientes, inclusive que eu preciso obter de dentro da atual gestão estadual e conversar muito ainda para chegar e dizer, tem uma proposta. Mas fica claro o seguinte, precisamos muito de investimento privado, não só naturalmente na indústria, na agricultura, no comércio, no serviço, mas principalmente em parcerias privadas que têm muitas oportunidades até sem investimento estatal. Falta um dinamismo maior, existe um bloqueio ideológico dentro do PT e de outras forças ali em torno do PT contra parcerias com empresários, mas isso é uma enorme bobagem. Em Belo Horizonte, boa parte do sucesso que tivemos foi devido a parcerias público-privadas, contra uma oposição ferrenha do PT e do PCdoB. Mas para você atrair investimento privado, precisa que, primeiro, o empresário acredite na gestão estadual, que ela vai cumprir seus compromissos. Não só compromisso eventualmente financeiro, que não é bem o caso, mas compromisso de gestão, de cumprir suas próprias metas, do seu próprio programa de governo. Precisa reduzir a burocracia, é um inferno para conseguir um licenciamento ambiental. Muitas vezes são manejados de forma política para beneficiar um lado, prejudicar outro, essa política pequena que a gente vê
o PT ainda fazendo. É muito burocrático o processo não, também, o processo, né? é uma montanha de papel, assim. Outro dia, lá em Mário Campos, nós visitamos lá um engarrafador de água natural e ele levou 10 anos para conseguir a licença ambiental. Nossa. Sem nenhum problema aquilo ali, né? É tudo favorável. E a gente não sabe o quanto de corrupção também existe nisso, quanta regulamentação infralegal, né? Não é lei, mas que um órgão lá baixa lá uma norma que tem que ser cumprida. Bom, então, o Estado, para avançar, em primeiro lugar, dentro da situação existente, o que pode ser cortado, o que pode ser economizado, o que pode ser fundido, o que pode ser vendido. O Estado poderia se desfazer de muitos dos seus ativos. Tem uma discussão que o governo não aceita fazer, que o governo federal topa ajudar financeiramente, se vender CEMIG e Copasa. Uhum. Não sei se isso é viável, se daria realmente um volume de recursos considerável, mas isso nem se discute, é como se fosse um tabu. O Estado não dá conta da segurança, da saúde, deve um monte de dinheiro na saúde para os municípios e quer manter uma empresa, porque tem lá um cabidão de emprego, de aliados. E que, às vezes, se estivesse nessa iniciativa privada, estaria dando um baita de um lucro. Pagando imposto. Né? Então, isso precisa ser revisto. Então, você tem que criar um ambiente favorável para atrair investidores, cumprindo as suas obrigações, mostrando que é viável a gestão, que vai está estimulando o crescimento econômico, a empresa vai ter mercado. Então, é um trabalho de planejamento da retomada do desenvolvimento econômico do Estado. Baseado em quê? Não pode ser mais na siderurgia e na mineração, mas o que ainda pode ser feito nessas duas áreas? Ontem lá em Ipatinga, um dos sócios estava lá no evento que nós participamos, a Uzi Minas está renascendo, está dando lucro. A mineração, tudo bem, o preço internacional não vai voltar mais o que era, mas o que falta fazer na mineração? E aí a agricultura, que está segurando o PIB do Estado. Os produtores reclamam muito, o Estado não tem uma política para o café. Minas Gerais produz 25% da produção mundial do café. Isso é uma potência. Realmente. Quantas famílias vivem disso? Quantas centenas de milhares de pessoas vivem disso? Quanto de imposto isso gera? E sempre foi competitivo, continua competitivo, agregando valor. Qual é a política do Estado para isso? Agora, Márcio, como é que você vê o investimento na indústria do turismo? Olha, o turismo, a famosa indústria sem chaminés, ele precisa de planejamento, precisa de planos. O turismo precisa de planos que não tenham conteúdo político, tem que ser um planejamento empresarial, não tem que fazer um plano para tal lugar porque ali tem um deputado que pediu um plano de turismo, tem que ter um mínimo de potencial. Nós fizemos isso avançar em Belo Horizonte com um planejamento adequado, criamos 5, 6 roteiros de 1 dia, 3 dias, 4 dias, roteiros temáticos. E isso ali se transforma num produto, você tem que ter o mínimo de um folheto, tem que ter aliança com os hotéis, os restaurantes, chamar as empresas de turismo para vender aquele pacote, entrar no portfólio deles. E o Estado não tem sequer turismo interno, porque as pessoas não viajam, não conhecem o Estado. Não tem um receptivo bem feito, né? Isso pode ser desenvolvido. Esse estado é muito bonito, tem muita coisa. Só de rodar nessas estradas do sul de Minas que nós fomos agora, de montanhas belíssimas, plantações de café, tudo muito arborizado, só andar naquela estrada ali já é um prazer assim, visual, sensorial. E isso não é uma coisa que me chama muita atenção. Sete Lagoas chegou a ter uma faculdade de turismo, né? E ela logo, com alguns anos, ela fechou e nunca mais ninguém se falou nisso. Então, falta isso para fomentar também, tem que né? ter planejamento. O Ministério do Turismo tem a tecnologia de você avaliar uma região
e como planejar. Ele inclusive faz avaliações, usa a Fundação Getúlio Vargas para isso, mede os componentes da competitividade turística de uma cidade, uma região, dá notas. E isso precisa precisa da liderança do prefeito, que vai reunir os interessados naquele negócio e fazer um planejamento. E não pode ficar assim, porque não tem ajuda financeira do governo. A região tem que ter a sua própria competitividade. O turismo não exige grandes investimentos. Você pode fazer concessão. Hoje mesmo, mais cedo, a gente estava conversando. Você tem uma serra. Quanto custa fazer um teleférico e uma tirolesa para descer depois para os mais aventureiros? Que tal chamar uma empresa privada para fazer uma concessão disso? Que tal um passeio de balão? Isso inclusive foi promessa de campanha aqui nas eleições anteriores, né? Que o Sete Lagoas esperou e não aconteceu. Os parques, uma gruta, por exemplo, por que não concessioná-la para iniciativa privada? Porque não é só a fruição do espetáculo da natureza. Você pode ter várias atrações e coisas que envolvam as pessoas, que ela queira retornar. A questão mesmo chamar, vamos dizer, as lideranças, as elites da cidade, vão fazer um plano. Turismo, no caso de Belo Horizonte, estava lá, eram 12 eixos de trabalho. O turismo estava no eixo da prosperidade. O turismo é um instrumento de prosperidade da região. Nós fizemos um plano para turismo. Eu gosto muito da história de Curitiba, né? Porque Curitiba, eles se organizaram, né, em 1970 e pensaram, nós vamos transformar o turismo da nossa cidade. Tem, por exemplo, uma pedreira, que era um local que estava lá parado, não servia para nada, e desde então se transformou numa área de show. Né? Aonde tem um show? Tem um show na pedreira, todo mundo sabe o que é. Você tem uma rua no centro lá que fecharam a rua, colocaram aquelas pedrinhas portuguesas, né? E quer dizer, criou uma passarela, e quer dizer, se tornou um ponto turístico. Às vezes são detalhes, né? A ideia que faz aquela situação da cidade se transformar como turística. A cidade tem que ser acolhedora, né, para o visitante. Acolhedora no sentido de ser bem tratado em todo guichê que chega, em todo restaurante. Tem que ter passeios que a pessoa possa caminhar e não tropeçar num buraco, tem que estar bem arborizada, tem que estar limpa. Agora, os eventos culturais e artísticos atraem muitos visitantes. Né? Você enche os hotéis. A natureza é um produto. Nós temos o exemplo agora de Curvelo, né? Com aquela pista de carro lá, de automobilismo. É verdade. Ela mudou a realidade da cidade. Então, há muito o que fazer. Você imagina a cidade como Palmas, lá no Tocantins, 250 mil habitantes. O prefeito realizou lá Jogos Indígenas Mundiais. Veio gente do mundo inteiro para disputar tudo quanto você pode imaginar, inclusive canoagem, né, que o índio é muito bom nisso. Quer dizer, depende um pouco dessa criatividade de mobilizar também. Aí é a hora de chamar o Estado, de chamar o governo federal. Mas tem que ter planejamento. Assim, o palpite ele é muito bom, né, numa roda vamos dizer, de criatividade, mas você tem que transformar aquilo num plano, num projeto, num detalhamento, quem vai fazer o quê, quando, como. Mas uma cidade com tantos empresários, com tantos empreendedores, com tanta gente criativa como Sete Lagoas, precisa de liderança, né, para fazer isso. Márcio, assim, eu acho que grandes exemplos na sua administração, a gente sabe que você lutou muito, né, em BH pelo metrô, e também pela instalação do MOVE, né, que hoje mudou o trânsito de Belo Horizonte, mudou a situação, principalmente de quem anda de ônibus, né? Queria que você falasse sobre essas duas conquistas suas também, e como é que você pensa no Estado a nível de transporte, né? Porque a gente tem um Estado muito grande, né? Olha, a mobilidade, né, no sentido de as pessoas se moverem dentro da cidade, hoje é um problema, inclusive, nas cidades médias, porque as frotas de veículos
em 10 anos, muitas dobraram, até triplicaram, e as ruas são as mesmas. Então, a prevalência do transporte individual não é uma solução. Você precisa de transporte público de qualidade. E o que a gente fez foi um projeto integrado para isso, que hoje o MOG transporta 700 mil passageiros por dia. São 500 mil de pessoal de dentro de Belo Horizonte e 200 mil que vêm da região metropolitana, que o sistema está integrado. O metrô, infelizmente, não avançou. A briga política entre PSDB no governo do Estado e o PT no governo federal, quando parecia que ia andar aqui, o outro travava de lá, e eu fiquei ali no meio durante 7 anos tentando resolver, mas pelo menos projeto fizemos, muitos estudos, muitas análises. Mas a questão do Estado, eu rodando por aí, no norte, no sul, zona da mata, as estradas não estão tão ruins como muita gente apregoa. Estão num bom estado de conservação. Você tem nós sérios, como é o caso da 381 para o Vale do Aço, estávamos lá ontem, e um projeto muito caro. E na época que ele foi lançado, os deputados disseram: não queremos concessão, não queremos, o povo não merece pagar pedágio nisso, está esperando há 40 anos, o governo do Estado também não aceitou. E está lá, gastaram 500 milhões até agora, precisa de 4 bilhões, e se não fizerem uma concessão, não chamar investimento privado, aquilo vai se arrastar por 10, 15 anos. Então tem esses nós aí que precisam chamar a iniciativa privada. Os modais de transporte no Brasil estão cada vez recebendo mais investimentos privados. Quando se analisa ao longo dos últimos 10 anos, o percentual de investimento privado tem crescido cada vez mais, principalmente em ferrovias, portos, fortemente em portos, aeroportos também, em rodovias menos, mas aos pouquinhos vai crescendo. A questão é ter um ambiente regulatório, você ter agências que não sejam instrumento de troca política, que sejam profissionalizadas para gerar confiança no investidor. Precisamos muito do investimento privado. É triste, é duro admitir isso, mas o governo federal e o governo do Estado não terão nos próximos 3, 4 anos capacidade financeira para fazer investimento relevante em infraestrutura, infelizmente. Se falou muito no vetor norte de Belo Horizonte, né? A gente tem aí o centro administrativo, tem o aeroporto, né? E vindo mais um pouco, você acaba chegando em Sete Lagoas. Qual que é a sua visão, né, dessa área, você principalmente atuando? Olha, eu estava no Ministério, eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico quando foram encomendados os estudos dessa questão do aeroporto, do vetor norte, os primeiros estudos da ampliação do aeroporto para concessão. Aliás, essa concessão demorou demais, a gente já defendia lá no começo. Eu estava então como secretário quando isso foi contratado e eu ainda vi os primeiros resultados. E essa região norte tem de fato um potencial grande de crescimento. Mas por outro lado, é uma área muito boa para investimentos de vários tipos. Agora, precisa considerar que o urbanismo hoje, o urbanismo moderno, ele está contra essa excessiva horizontalização das cidades. Eu até participei lá, eu era do conselho da Codemig no início dos estudos lá para fazer a cidade administrativa. Aquilo hoje, o tanto que eu aprendi sobre urbanismo aí na prefeitura, aquilo é um erro. Em lugar nenhum do mundo se faz mais isso, se tirar 15 mil pessoas que trabalhavam no centro da cidade e levar para trabalhar para uma área quase isolada, sem infraestrutura de comércio, de habitação. E a ida para lá não gerou esses investimentos, gerou uma valorização artificial nos terrenos em volta e cresceu muito pouco. É lógico que muita gente se mudou para Pampulha, para a região norte, mas você tem que investir aproveitando, verticalizar próximo aos modais de transporte.
Tanto que nós planejamos um centro administrativo para a Prefeitura de Belo Horizonte, bem ali no pátio, no estacionamento da rodoviária, em cima do metrô e do BRT. 7.000 pessoas, deixamos estudos adiantados. Você precisa adensar a cidade próxima dos modais de transporte coletivo. Essa é uma regra no mundo hoje que está sendo seguida religiosamente. Então, esse vetor norte é um belíssimo espaço em vários sentidos. Nenhuma cidade brasileira tem um aeroporto situado numa região tão promissora em termos da sua expansão. É algo que vai levar algum tempo. Eu acredito que com a retomada do crescimento da economia e aumento, inclusive, do tráfego aéreo, ali será um espaço importante de desenvolvimento. A ligação de Sete Lagoas para lá, que tem um tráfego pesado e muito ruim, né? Eu já usei essa via algumas vezes, por que não fazer um estudo de concessão para a iniciativa privada fazer essa duplicação? Não sei se é viável, passa muito dentro de áreas urbanas, mas... mas você pode fazer uma outra via, totalmente independente. Ou fazer uma outra via, fora das vilas, né, das pequenas cidades. E a gente... Foi feito... Você pega aquela linha verde e traz. Foi feito um estudo, até feito uma licitação do trecho norte do Rodoanel, e o contrato não foi assinado. Deixou preparado, a licitação ficou pronta pelo governo anterior, esse governo não aceitou. É lógico que estaria muito ao sul de Confins, né? Não resolveria o assunto de Sete Lagoas, mas resolveria em parte, porque você, né, descendo aqui a 040 sentido Belo Horizonte, poderia estar pegando esse trecho norte do Rodoanel e dali para Confins, com muito mais velocidade. Que o Rodoanel passaria ali perto de Vespasiano, né, que não é tão longe de Confins. Então tem muitas alternativas. A questão é que a gente não sabe qual é a visão desse atual governo a respeito dessas possibilidades. Ô Márcio, a gente teria aqui vários assuntos para falar, mas não dá para falar de todos, né? Mas eu não posso deixar de falar da saúde. A saúde tem hora que você para pensar e ver tudo, parece que ela realmente continua doente e está indo quase que para um CTI. Nós temos aqui em Sete Lagoas, por exemplo, um hospital municipal que já vai para 6 anos e está lá aquele esqueleto que não sai do lugar. Qual que é a sua visão, a visão de futuro, né? Você que pensa em planejamento, será que as pessoas podem sonhar que futuramente esse hospital vai terminar? O sistema de saúde brasileiro, na sua concepção, até na sua implementação, é o melhor sistema do mundo entre países acima de 100 milhões de habitantes. Essa atenção integral, universal, né, para qualquer pessoa de qualquer classe de renda, para qualquer tipo de tratamento, isso é muito ambicioso e é muito caro. O Brasil, quando você considera o gasto total em saúde, somando os gastos públicos das famílias e dos planos de saúde, isso é 8,3% do PIB. Isso é o que os países ricos, desenvolvidos, gastam na saúde, mais ou menos na faixa de 8, 9%, 10% do PIB. Só que desse 8,3%, apenas 46% é gasto público, que deveria estar financiando esse ambicioso sistema universal, gratuito e de saúde. Então, dentro disso, você tem muita ineficiência, você tem muito uso ineficiente. Você analisa cada cidade, quanto que ela gasta per capita por habitante na saúde e compara o resultado, você vê diferenças muito grandes no atendimento. Então existe um problema de gestão. Eu diria que o ideal seria, primeiro, quem tem plano de saúde, que tem um procedimento, e existe esse procedimento no SUS e vem no SUS e usa o plano de saúde, deveria pagar. Deveria pagar, isso não está funcionando. Uma pessoa muito rica hoje, milionário, vai de capricho num juiz e pede: eu quero um protetor solar que não é fabricado no Brasil, que a minha pele tem a sensibilidade X, o juiz dá.
Prefeitura de Belo Horizonte importa um protetor solar para um cidadão que chega num carro conversível em frente lá da farmácia e não sei quantas vezes por mês e vai buscar um protetor solar. Parece lenda, brincadeira, mas isso foi relatado pelo secretário de saúde. Que não deve ser barato. Que não deve ser barato. Então, você tem esse lado aí. Por que esse cidadão tem esse direito? Se ele tem, vamos dizer, renda para bancar. Então, esse sistema gratuito, universal e integral deveria ser para quem não tem renda. Por quê? O governo nunca vai dar conta. Bom, os municípios estão muito sacrificados, porque eles deveriam gastar 15% mínimo da receita de imposto na saúde, estão gastando 25%, 30%. E o Estado e o governo federal não cumprem a sua parte. Então, daí a razão da falência. Hoje o governo do Estado deve aos municípios e às entidades filantrópicas, dizem, 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Isso é para um Estado que tem um orçamento da faixa de 70 bilhões. E falam que o Estado está quebrado, então não tem dinheiro para pagar. Não sei, a gente não tem muita transparência nisso. O Estado deu aumento recente aí para o Legislativo, concordou, aumento do Judiciário, do Ministério Público, etc. Então há um problema aí de falta de definição de prioridades. Construir um hospital, se você gasta 100 milhões na construção, nós fizemos um em Belo Horizonte de 200 milhões aproximadamente de investimento, para 400 e tantos leitos, o hospital custa por ano para funcionar quanto você gasta para construir. Essa é uma fórmula universal. Há uma tendência... Que se não houver planejamento, não adianta nem construir, então. Se não tiver, nós quando construímos, o município vai cumprir a parte dele, o governo federal vai cumprir, o Estado vai cumprir. Ficou pronto, hoje está lá com um quarto, sei lá, dos leitos, porque só o município está pondo dinheiro. Então, você ainda tem um problema da ineficiência no funcionamento. Hoje, os prefeitos mais experientes, os governadores, constroem uma UPA, um hospital, não faz mais com funcionário público de carreira de concurso. Porque são corporações muito poderosas, fazem greve, sabe que daqui a 25 anos vai aposentar, ninguém vai mandá-los embora, a não ser que roubem muito descaradamente. Então, hoje, esse hospital nosso foi feito uma organização social, tipo o Sara Kubitschek de Brasília, o pessoal CLT, dirigido pelo Poder Público, com um conselho de administração bastante representativo da cidade. E aí você tem um pouco mais de eficiência, de produtividade. Então, problema básico, o município põe mais do que pode, o Estado e o governo federal não cumprem as suas partes. Está aí o problema, porque esse hospital não termina e não opera. Márcio, para a gente encerrar aqui, a gente sabe que você está aí praticamente numa quase pré-candidatura, trabalhando no estado todo, levando seu nome, sua mensagem. Eu acredito que fazendo reuniões, ouvindo as pessoas, e foi bom que você veio também a Sete Lagoas, porque é uma cidade, eu acho que faz a diferença também numa campanha. E você aí muito bem acompanhado do Emílio, foi candidato aí a prefeito nas últimas eleições, teve aí uma boa votação, segundo lugar, hoje é um nome aí que é muito bem colocado politicamente, e queria que você falasse dessa parceria com o Emílio também, e qual as suas previsões de futuro aí para essa pré ou possível candidatura nessa parceria com ele. Nós temos, assim como o Emílio, em todo o estado, não só filiados ao PSD, mas em muitos partidos, até sem vínculo partidário, pessoas bem-sucedidas nas suas profissões, como empresário, professor, profissional liberal, comerciante, etc. Pessoas das ONGs, das organizações em geral da sociedade, funcionários públicos, pessoas bem formadas, com a visão moderna do que deve ser uma sociedade democrática, como deve funcionar uma administração de uma cidade, do estado, com transparência, honestidade, isonomia, respeito à ética, e isso é muito bom. A boa notícia que eu tenho trazido dessas viagens é que é uma quantidade
muito grande de prefeituras, com uma nova geração de prefeitos, gente nova, bem preparada, com boas equipes, e conseguindo mobilizar a sociedade para entender o problema da gestão local, mobilizar essas pessoas politicamente. E o Emílio se encaixa perfeitamente nesse perfil moderno de gestão de resultados, que é o que a população quer, que é resultado, e com ética, com transparência, e que está perfeitamente habilitado para ocupar qualquer cargo público. E isso me anima a viajar, a pesquisar, a conversar, tendo pessoas como ele como interlocutor numa cidade como Sete Lagoas. Agora, um recado para os políticos da cidade, porque a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses. Vamos supor que você venha como candidato nas próximas eleições e ele não venha, né? Vamos supor que você consiga êxito e você se torne aí governador do estado e nós temos aí um outro prefeito, um outro grupo político. Como que vai ser futuramente a sua convivência com todos os políticos, né? Com os vereadores das cidades, com os prefeitos, com os deputados? Como é que você está pensando nisso? Vai ser um governo mais aberto? Vai ser um governo só de um grupo? Como é que você está pensando? Olha, eu não sou político de carreira. Eu acho que a gente tem que trabalhar com aliados, com companheiros. O partido é importante nisso, mas ninguém ganha eleição sem uma ampla aliança de movimentos e de partidos. E também não governa se não tiver precisa ganhar a eleição. E com transparência, né? Porque também sem prometer benesses, né, não republicanas para quem apoiar, cabides de emprego, etc. Agora, um estado falido como Minas Gerais tem que fazer um movimento de busca de consenso entre as elites. As cidades têm dificuldade de fazer isso. Uma cidade como Sete Lagoas deveria ter um movimento, talvez até, se os políticos não quiserem fazer sem os políticos no primeiro momento, e convidá-los depois, lideranças de todos os setores, para discutir a cidade e o seu futuro. Em que a gente concorda que seria bom para o futuro dessa cidade e como é que deveríamos trabalhar para que isso acontecesse, mas fugindo daquela trilha fácil de pedir mais dinheiro do governo federal, do governo estadual. O que nós podemos fazer? Quer dizer, fazer até um planejamento pensando Ontem lá em Ipatinga, eu participei à noite de uma reunião liderada pela Federação das Indústrias de Minas Gerais. O diretor regional é um empresário lá da área do vestuário profissional, que se chama Agenda de Convergência. Então todos os órgãos estaduais, federais, municipais e da sociedade civil, sindicatos, etc., OAB, enfim, justiça, todo mundo, eles fizeram então uma agenda básica de coisas que a cidade precisa, que ela precisa evoluir: infraestrutura, desenvolvimento econômico, incluindo turismo, a questão da saúde, da educação, da segurança, etc. Tem grupos de trabalho com liderança que trabalham e a cada 2 meses se reúnem e debatem o que avançou, o que não avançou, o que precisa ser feito. E os prefeitos, secretários são convidados a se juntar aqui. E ontem tinha lá deputados, prefeitos, vice-prefeitos na reunião, me deram lá a palavra também. E eu até me senti entusiasmado porque veio uma cidade funcionando dessa forma. Então o Estado deveria, sob a liderança do governador, chamar todas as elites da área da comunicação. Isso é fundamental. Sem a comunicação você não vai conseguir consenso, né, dos políticos, dos empresários, dos trabalhadores, das igrejas, etc. Como dizia o velho Chacrinha, né? Quem não se comunica. Então, assim, tá bom. Que estado é esse? Onde é que nós estamos? Onde gostaríamos de chegar? Em qual prazo? Como? Quem vai fazer o quê? Isso é básico na vida. Você faz isso na empresa, no seu negócio, por pequeno que seja. E a gente não vê, é como disse o comandante do Exército, o país não tem plano estratégico. As cidades precisam fazer isso. Se o poder público não faz, a sociedade tem que puxar. Em Maringá, já está, enfim,
ficando até conhecido há uns anos atrás. Eu até conheço o prefeito que liderou isso, o Silvio Torres, eu acho, e eles fizeram isso. Fizeram um plano para a cidade e levaram na Câmara, transformaram aquilo em lei, um plano estratégico, e todo candidato fala: você quer ser eleito? Você assina aqui que vai, que vai cumprir isso. E tem funcionado. Que bom. Uma cidade como Sete Lagoas tem todo o potencial pela sua história, pela sua riqueza mesmo, pela sua gente, de fazer isso e fazer muito bem feito. Que bom. Ô Márcio, a gente poderia ficar aqui falando de várias coisas. Eu acredito, né, que você também tem, né, grande experiência para passar para todos. Eu quero te agradecer o Emílio e toda a sua equipe, tá, por ter, né, dado a gente aqui essa honra de estar te recebendo, desejar sucesso aí na sua trajetória e nos colocar à disposição. Sempre que vier a Sete Lagoas, vem aqui na TV Sete Lagoas, que aqui é uma TV onde que você percebeu, apesar de nossa simplicidade, é um canal que é feito realmente para que a pessoa tenha todo o direito de se expressar, né, e falar aquilo que ela realmente tem de experiência, o que ela tem para apresentar a toda a sociedade, em especial ao nosso telespectador. Muito obrigado e sucesso para você. Eu agradeço essa oportunidade, cumprimento pelo seu trabalho, pela sua história, e espero que essa conversa possa ter sido útil para a gente construir um melhor futuro para todos nós. Que bom, muito obrigado, sucesso para você e toda a equipe. Tá, aí fechamos mais um Santiago Entrevista, não esquecendo que o nosso programa, após ele estar com você no ar, tanto pelo canal 9, também pela internet, ao vivo, no setnews.com.br, a gente disponibiliza nosso vídeo no nosso canal do YouTube. É só você acessar youtube.com/TV Sete Lagoas. Semana que vem estaremos aqui de volta com mais uma entrevista, quase que certo, aí a nossa entrevista mensal aí com o prefeito Leone Maciel. Até lá, então, nós voltamos aí na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Muito obrigado.